Deve-se estar preparado para uma jornada pelo conhecimento proibido e revelações arrepiantes com a Bíblia de 2000 anos de idade, o livro de Enoque. Este texto altamente controverso tem gerado debate por séculos, documentando anjos caídos sensuais, gigantes violentos, cosmologia estranha e revelações que mudam o mundo. Apesar de detalhar eventos anteriores ao nascimento de Jesus, o livro não está incluído na Bíblia atual, e alguns estudiosos não o consideram inspirado divinamente. No entanto, este livro repleto de conhecimento aterrorizante foi encontrado na Abissínia, Etiópia, em 1773, e foi incluído nas escrituras da seita cristã etíope. Disse que este texto contém conhecimentos aterrorizantes sobre a raça humana, incluindo previsões de um destino sombrio que arrepiarão os cabelos. Que outros segredos essas páginas guardam? Junte-se a nós enquanto exploramos a Bíblia de 2000 anos de idade, revelando um capítulo perdido com conhecimento aterrorizante sobre a raça humana. O livro de Enoque, também chamado de livro etíope de Enoque, é uma obra pseudoepigráfica. É um livro do Antigo Testamento que contém eventos escritos muito antes do nascimento de Jesus. O manuscrito original deste antigo livro desapareceu no final do IV século. Mais tarde, em 1773, foi redescoberto na Etiópia. No entanto, a seita cristã na Abissínia, Etiópia, incluiu este livro em suas escrituras como uma referência para sua prática. A obsessão de grupos cristãos hereges como os maniqueístas com uma mistura de influências iranianas, elementos gregos, caldeus e egípcios também contribuíram para a sobrevivência deste livro. Vários estudiosos eclesiásticos descartaram este livro, alegando que ele contém revelações que Deus não inspirou divinamente. O antigo livro de Enoque foi proibido na Bíblia por desvendar verdades profundas sobre a criação do mundo. Este livro registra uma lista de anjos caídos sensuais, gigantes violentos, fatos cosmológicos estranhos e outras revelações místicas ainda não confirmadas por estudiosos da Bíblia. Acredita-se que a história de Enoque reflita muitos aspectos da mitologia babilônica. Este livro de Enoque também foi confirmado como uma compilação de obras principalmente apocalípticas. Quem é Enoque? Enoque é uma figura bíblica e o patriarca que antecedeu o período pré-diluviano ou pré-dilúvio da Arca de Noé e do Grande Dilúvio. Ele foi o trisavô de Adão, o pai de Jared, e o avô de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo na Bíblia. O texto em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 e 24, diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o levou. Este texto foi posteriormente interpretado por estudiosos da Bíblia que acreditavam que Enoque entrou no céu vivo. Segundo o registro, ele tinha cerca de 365 anos quando Deus o levou, conforme escrito em Gênesis 5 versos 22 e 24. Apenas ele, Deus levou Enoque e Elias sem experimentar a morte na Bíblia. Ele trabalhou com fé e retidão durante toda a sua vida e obedeceu a palavra de Deus ao pé da letra. Deus ficou impressionado com seu trabalho de fé e retidão que ele poupou-lhe a dor da morte. Enoque é um tema e pilar de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi o autor do livro de Enoque, e também foi considerado o escriba do julgamento. Enoque foi mencionado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis e no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 3 versos 37, na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Hebreus 11 versos 5 e em Judas 1 versos 14. Entre a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental, ele foi reverenciado como um santo, uma personalidade a quem todos os cristãos deveriam olhar para cima. Alguns muçulmanos comparam Enoque com o profeta Idris no Alcorão. A jornada ministerial de Enoque foi precursora à missão de Noé como pregador da justiça e construtor da arca. Os manuscritos do Mar Morto. Este livro, escrito por Enoque, foi redescoberto na caverna judaica de 1946 a 1947 por alguns meninos beduínos que cuidavam de suas ovelhas perto da caverna. Um dos meninos jogou uma pedra em uma abertura da falésia e ficou surpreso ao ouvir um som de quebra. Por curiosidade, ele e seus amigos entraram na caverna e encontraram vários grandes jarros de argila, 7 dos quais tinham rolos de couro e papiro dentro. A caverna judaica fica perto do antigo assentamento de Cura. Localizada na costa noroeste do Mar Morto, atualmente é conhecida como Cisjordânia.
Os rolos foram recomprados por comerciantes de antiguidades e estudiosos, que encontraram o texto com mais de 2000 anos de idade. Muitos outros fragmentos de pergaminhos também foram descobertos em cavernas adjacentes. A soma desses outros pergaminhos totaliza 800 e 900 textos. Este livro de Enoque é ainda dividido em outros 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões do sonho e as epístolas de Enoque. Estes livros têm um total de 100 capítulos. O livro de Enoque é uma série de histórias importantes. Uma parte discute anjos, uma árvore especial, Jerusalém e o universo. Mas a parte mais interessante é sobre anjos caídos que tiveram relações íntimas com mulheres humanas, e eles tiveram filhos gigantes chamados Nefilim. Esses anjos também ensinaram aos humanos coisas avançadas, levando a um grande dilúvio e destruição. Nefilim significa os caídos, as pessoas os veem como caras grandes, como gigantes. Essa ideia vem do primeiro livro de Enoque, um livro judeu especial. Mas há um debate: alguns acham que seu tamanho é porque são sobrenaturais, enquanto outros dizem que não é correto pensar que anjos ou demônios podem ter filhos com humanos. Outra ideia é que os Nefilins eram apenas pessoas comuns que saíram do bom caminho. Alguns dizem que os filhos de Deus eram de Sete, um cara bom da família de Adão, e os Nefilim eram sua família que se afastou de Deus. Então, o livro de Enoque nos faz pensar sobre anjos, gigantes e humanos de uma maneira realmente interessante. Os mistérios de Enoque. Existem mistérios ocultos encontrados no livro de Enoque que parecem vagos e falsos para a raça humana. Essas irregularidades, mistérios míticos não confirmados e segredos relacionados à divindade fizeram com que os estudiosos da Bíblia Antiga descartassem o livro de Enoque, tornando-o inadequado para os cristãos e para os seres humanos em geral lerem. O conhecimento é verdadeiro ou falso? Eles são verdadeiramente sagrados para o consumo humano? Que verdades ocultas ele revela que desafiariam a compreensão humana da divindade? O livro apócrifo de Enoque contém uma série de mistérios, que incluem a origem dos demônios e dos Nefilim, o mistério de Gênesis 6 versos 1-5, a razão por trás do grande dilúvio no livro de Gênesis, as leis que governam o sol, a lua e as estrelas e o vento, a revolta dos anjos contra Deus, o motivo pelo qual alguns anjos caíram do céu, o mistério por trás do arcanjo Uriel, os segredos da criação, o reinado de 1000 anos do Messias e muitos outros mistérios míticos. Vigias angelicais. O livro de Enoque contém um registro de 200 vigias angelicais que desceram à terra e se tornaram perversos. Os nomes de alguns dos anjos e seus líderes também foram mencionados neste livro. Notáveis entre esses nomes mencionados estavam Shem e Raza, Azael, Ramel, Artecof, Matarel, Ananel e Nefilim, o anjo que gerou os híbridos de anjo humano. Estes anjos listados eram conhecidos como os maus observadores no livro de Enoque. Eles foram chamados de maus observadores porque, depois de caírem do céu, vieram à terra para realizar atos de maldade contra os humanos, poluindo a mentalidade tanto de homens quanto de mulheres e tendo intimidades sexuais com mulheres e homens. Outros observadores angelicais também vieram à Terra e se casaram com mulheres humanas, iniciando uma união antinatural com elas. Devido a essa união, começaram a ensinar aos humanos conhecimentos proibidos e práticas alienígenas à mente humana. Alguns ensinaram aos humanos a arte da guerra e a fabricação de armas, alguns ensinaram aos humanos os sinais da Terra, alguns ensinaram astrologia, alguns ensinaram o estudo das nuvens, e a humanidade ensinou os cursos da Lua. Iacon, por exemplo, foi um dos maus observadores no livro de Enoque, que planejou e tentou os outros observadores a terem relações sexuais com humanos. Seus comparsas eram Asbeel, Gadriel, Penemu e Casdai. Todos foram identificados como satãs individuais e observadores da iniquidade. Segredo da criação. A história da criação é acreditada ter sido revelada a Enoque cara a cara. Antes da criação, foi lançada a fundação para todas as coisas criadas, e depois, ele trouxe tudo do nada e da escuridão profunda. Ele criou um trono para si mesmo e fez os céus e a terra. O Senhor criou um trono para si mesmo. Ele endureceu a grande pedra das águas para se tornar uma estrutura sólida acima das águas. O Senhor criou os exércitos dos seres intangíveis do fogo e dos répteis, pássaros, peixes, animais e vegetação até finalmente criar o homem.
Isso pode ser visto nos capítulos 28 e 29 quando Deus instruiu Enoque sobre os segredos da criação. O Senhor também disse a Enoque, como visto nos capítulos 24 e 26. No capítulo 41 versos 1-3, Enoque conta sua experiência sobre a criação, dizendo: essas revelações no livro de Enoque sobre o segredo da criação ainda precisam ser confirmadas por estudiosos da Bíblia. Além disso, não foi aceito por muitos dos primeiros pais da igreja como preciso. Epístola de Enoque. A porção final do livro de Enoque, que compreende os capítulos 91, 1-8, é conhecida como Epístola de Enoque. Embora as epístolas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada sejam conhecidas como cartas de Paulo, o apóstolo, as epístolas no livro de Enoque não foram consideradas como cartas. Em vez disso, implicam as últimas palavras de Enoque para seu filho, Matusalém. A parte principal da epístola de Enoque fala sobre sua visão de ser levado por Deus. Ele aconselhou seus filhos e família sobre a necessidade de trabalhar na retidão, justiça e fé. Aqui, ele falou sobre o grande dilúvio que viria a acontecer nos dias de Noé. Ele falou sobre o julgamento dos ímpios no dilúvio e o julgamento final, que enfatizava a ressurreição dos mortos, como pode ser visto nos capítulos 91 versos 13 e 14. Na Epístola de Enoque, há 6 oráculos listados contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. A epístola é composta por 2 camadas, uma proto-epístola, com uma teologia próxima à doutrina determinista do grupo de Qumran, e uma parte ligeiramente posterior dos capítulos 94 versos 4 e 104 versos 6 que aponta para a responsabilidade pessoal dos indivíduos, frequentemente descrevendo os pecadores como os ricos e os justos como os oprimidos, um tema também encontrado no livro das parábolas. O nascimento de Noé é uma parte que aparece em fragmentos de Qumran separados do texto anterior por uma linha em branco, parecendo ser um apêndice. Conta o dilúvio e Noé, que nasce já com a aparência de um anjo. O apêndice conclusivo do livro de Enoque não foi encontrado em Qumran e é considerado obra do editor final. Destacou a geração de luz em oposição aos pecadores destinados às trevas. Por que o livro foi escondido? Muitos pais da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Ireneu e Atenágoras, que escreveram por volta de 200 depois de Cristo, afirmaram que o livro de Enoque foi rejeitado porque continha profecias sobre Jesus que não podiam ser devidamente confirmadas. Foi excluído dos cânones formais do Tanakh, da Septuaginta e do Deuterocânon. O principal motivo da rejeição do livro de Enoque pelos judeus foi que ele continha ensinamentos inconsistentes da Torá, que é a compilação dos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, por definição, simplesmente significa as leis e ensinamentos do judaísmo. O livro de Enoque era amplamente conhecido no 4º século depois de Cristo pelos primeiros cristãos até que as autoridades da igreja o proibiram e ele praticamente desapareceu. Devido aos seus ensinamentos e doutrinas irregulares, ele foi excluído do cânone bíblico. Deixe-nos saber quais são seus pensamentos sobre este tópico na seção de comentários. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos.